Olá pessoal, sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista em tarô de Thoth, ou como prefiro chamar, Tarô Crowley e Harris. Bem-vindo ao meu canal Atendimento com Tarô de Thoth. Darei início a mais uma previsão semanal com o Tarô de Thoth usando o meu método de 3 cartas para esse tema chamado Desígnios das Moiras. A previsão abrange segunda-feira, dia 5 de outubro, até domingo, dia 11 de outubro, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. As cartas que formaram o jogo do Desígnio das Moiras foram muito interessante porque de cara já abre com a morte. A morte, ela transcende todas as possibilidades daquilo que deve ser transformado. A morte, ela interage, a morte interage com nossa psique, a morte interage com o nosso emocional, a morte interage de uma forma muito intimista. Para ela sair abrindo o jogo da semana, do dia 5 ao dia 11 de outubro, é porque muitas transformações podem ocorrer, muitas surpresas podem ocorrer, e isso coloca a morte em evidência por ser um arcano maior, um atu 13, e cujo signo regente é Escorpião, o signo que trabalha muito bem com as profundezas do inconsciente. Então você pode ter certeza de que a morte, nesse sentido, nessa semana, trabalha com pequenas mudanças do dia a dia, aquelas pequenas mortes diárias, aqueles pequenos entendimentos que nós temos durante o decorrer do dia, pequenos insights, algumas transformações mais evidentes podem ocorrer também nesse sentido, surpresas que trabalhem com elementos positivos ou surpresas também nada agradáveis podem ocorrer. Mas por ela abrir o jogo do Desígnio das Moiras de cara, eu acredito que essas transformações sejam mais em aspectos positivos, no sentido não apenas de transformação, mas na realização de um trabalho, na manifestação de algum elemento, de algum princípio que estava faltando, e essa manifestação traz o encerramento desse princípio, desse elemento, condensando, materializando informações, materializando aspectos. Velhos relacionamentos no campo afetivo podem ter o seu término, assim como podem iniciar um novo ciclo de renovação, porque a morte também fala desse aspecto renovador. Então, no campo afetivo, eu vejo alguns aspectos de que, se não for trabalhado a relação você e o outro, a tendência é que as relações caiam num grande desgaste, caiam numa mesmice. E isso pode levar a rompimentos, rupturas desses relacionamentos. E não só uma questão de uma relação amorosa, mas também uma questão de relacionamento entre família, entre amigos, porque a morte, ela trata todos da mesma forma. Ela não vê, na verdade, divisões. O relacionamento afetivo é uma coisa, relacionamento com a família é outra, relacionamento com o amigo é outra. Não, para ela é tudo uma coisa só. Forma como distinguimos e como atribuímos a intensidade dessas relações são feitas por nós mesmos. Então isso leva a nós dividirmos uma relação de amor, uma relação afetiva, uma relação de amizade, enfim. A morte, ela vem trazendo mudanças, e essas mudanças deverão ser bem realizadas,
deverão ser bem aproveitadas no sentido de que tragam algum tipo de crescimento interior, algum tipo de entendimento interior, para que possamos transformar o nosso momento num momento de realização, num momento de novas possibilidades, de nos desvencilharmos de velhas ideias, antigas ideias, colocarmos, por exemplo, no trabalho novos projetos em andamento, quebrar um pouco a rotina diária, transformar essa rotina em algo mais prazeroso, substituindo por outros modelos. A morte fala muito de criatividade, a morte fala muito do senso de oportunidade, no senso de transformar essa oportunidade em algum tipo de realização. Então, acho que a morte ela vem num momento muito interessante dessa semana, porque a morte nos tira da zona de conforto. Ela sacode a gente, então ela fala, poxa, vamos transformar isso, vamos modificar aquilo, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente para que dê um up na nossa vida, entendeu? Então é assim que ela trabalha, com transformações e mortes diárias. Agora, se você levar isso para o lado negativo da coisa, aí pode realmente causar determinados sintomas de acidentes que não seriam nada agradáveis, tá? A próxima carta, acompanhando a morte, é a opressão. Muito bom. Aí você diz, ué, mas como pode ser muito bom, Cláudio, uma carta de opressão? Se Saturno está ali prendendo a velocidade de Sagitário, o Sagitário quer expandir, quer voar, Sagitário quer se movimentar, ele quer se expandir, e Saturno prende ele de certa forma, deixa ele calma, vai com calma. Saturno coloca o Sagitário mais pé no chão, determinando o momento certo para que isso seja feito, determinando a forma como isso deve ser feito, essa liberação toda que Sagitário almeja. Sagitário é um signo do fogo, então ele quer explorar, ele quer expandir, ele quer queimar, ele quer emancipar, antecipar. Então, isso às vezes pode acabar atropelando todo um processo. E nisso nós perdemos o foco, nós perdemos a nossa concentração e direção que Saturno, como bom professor que é, nos dá para que possamos realizar nossos objetivos. É uma carta 10, é uma carta de ordalho, é um arcano menor e é o arcano menor da opressão. Com o que eu disse antes, por ser uma carta 10, é uma carta de manifestação, é uma carta que aterriza, é uma carta que finca sua força, que finca o seu poder, a sua energia no solo, no chão, na manifestação. Enquanto que, por ser do elemento fogo, ter essa fundação da terra, eles trabalham de uma maneira muito harmônica. De novo, o fogo, ele estimula, ele intensifica os poderes da terra, enquanto que a terra potencializa energia, substância para que o fogo possa expandir. A opressão junto com a morte trabalha de uma maneira muito interessante, porque a morte ela fala de transformação, ela fala de uma constante mudança no nosso dia a dia. Todos os dias, na verdade, morremos um pouco. O problema é que muitas pessoas não percebem isso. E esse é o caminho certo, uma morte diária. Porque se não nos transformarmos, nós nos cristalizamos e nos tornamos uma pessoa como numa fotografia, parado ali, estático, sem a possibilidade qualquer de mudança. É mais ou menos como algumas pessoas veem a gente. Ah, você não mudou. Mas ela não pode saber se eu não mudei, ou se nós não mudamos. Porque a mudança é um trato interno. E essa identificação da mudança é com a convivência. Ou, mesmo com a convivência, ainda tem pessoas que não conseguem enxergar isso no outro. Que essa pessoa não está mudando.
Então toda a vida dela se torna estática, como, de novo falei antes, numa fotografia. A morte, ela trabalha assim, com essa constante, essa variação de transformação sobre diversos modelos. Mas a opressão, que é gerada através dessas rupturas, é exatamente o que antecede a uma mudança em maior escala. Por exemplo, em termos individuais, se você tem alguma expectativa de uma mudança, por exemplo, no campo afetivo, de que a relação melhore, ou de que você está esperando o comportamento melhor da pessoa que você está, ou no trabalho, que você espera que seu projeto dê certo e que seja aprovado pelo seu chefe. Enfim, existem miríades de modelos e isso, até ser realizado, gera uma opressão, gera uma ansiedade, gera um momento de dúvida. Então, por ser uma carta que essa base da terra, mas com essa volatilidade do fogo, nos leva a uma porção de pensamentos que podem dar aquela famosa travada na gente. Mas se a gente não estiver trabalhando todo esse processo psicoemocional, ou seja, que tudo na nossa vida ocorre através da mudança e que a opressão é apenas um estado instável do ego e não da nossa natureza, a tendência é que possamos confluir melhor essa energia, trabalhar melhor essa energia da carta 10 de paus. Então, há uma necessidade de formulação, de trabalho, de criatividade, de interação que sempre antecede a uma situação da qual esperamos alguma resposta ou que possamos até às vezes criar alguma expectativa. Portanto, nessa semana devemos ter calma, devemos ter o pé no chão, o foco, para que evitemos essa sensação da opressão. Não podemos acelerar nada, porque Saturno vai segurar, mas ele segura para que evitemos cometer algum tipo de loucura, algum tipo de precipitação e que coloque tudo a perder. Ok? Então vamos meditar bastante nessa condição da morte diária, nessa condição de que algumas vezes essa morte ela é precedida de uma opressão, de uma ansiedade, de dúvidas e que, se não forem bem direcionados, pode colocar tudo a perder. A terceira e última carta, olha, temos aqui outro arcano menor, outra carta desafio do ordalho, que é a preocupação. Mercúrio em Touro é uma coisa muito curiosa, porque ele trabalha com elementos aéreos, que é Mercúrio, ou seja, Mercúrio trabalha com a comunicação, Mercúrio trabalha com as ideias, com o pensamento, com fórmulas de ativação, mas que cujo elemento, o aspecto aéreo nesse sentido. O aspecto aéreo trabalha com psiquismo, né, com as forças psíquicas, ele trabalha com a questão mental. Então ele pede o quê? Ele pede que evite que tenhamos algum tipo de preocupação desnecessária. Por quê? Porque muitas vezes perdemos tempo pensando e preocupados e querendo resolver uma situação, lembrando daquela opressão na carta central do jogo de hoje. E isso pode levar a um desgaste mental muito grande. E conforme, por ser uma carta 5 de discos, ser uma carta da terra, carta da preocupação, pode nos levar a exteriorizar essa preocupação e acabar descontando nos outros. Isso é uma tendência geralmente do ser humano. Ele acaba descontando nos outros enquanto não vê o erro nele mesmo. Então a gente precisa ficar bem atento com isso, porque vai ser uma semana que pode gerar algumas preocupações no sentido financeiro, no sentido afetivo, pode gerar preocupações no sentido material, porque é uma carta de disco. O plano de existência material, ele abrange não só o aspecto financeiro como muitas pessoas acham, mas ele abrange questões
de família, questões de trabalho, questões de relacionamento, questões internas, inclusive. Por ser uma carta 5, ela tem uma certa pressão, um certo estresse, mas, de qualquer maneira, ela leva a clarificar toda uma situação que pode estar emperrada, que pode estar confusa, a pendências. Então, isso tudo, a carta 5 de discos nos dá o alerta de que a preocupação não pode simplesmente interferir no nosso processo diário. Ela pode até fazer parte, o que é uma coisa extremamente natural. Porém, ela não pode interferir em nossa concentração, em nossa determinação, no nosso direcionamento para a realização de metas. A ser assim, a preocupação ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser equilibrada para que essa preocupação, de novo, não interfira em nossas ações diárias. Isso é muito importante ter em mente. Se vocês verem, há uma carta de fogo, que é a carta 10 de paus opressão. Há uma carta da terra, que é o 5 de discos, a carta da preocupação. Tecnicamente, mais uma vez, em questão dos elementos, não estão em conflito. Pelo contrário, uma situação leva a outra. A opressão, ela gera preocupação. A preocupação é a resposta da opressão. No entanto, sempre há uma morte por detrás de ambas, porque alguma resolução, algum rompimento, alguma ruptura, alguma mudança de ciclo, alguma transformação externa ou interna vai acontecer. Pode não acontecer de uma hora para outra? Pode. Por isso, as duas cartas da opressão e da preocupação. Mas ela também pode trazer elementos surpresos, já que é um arcano maior. E um arcano maior, um atu, ele trabalha com elementos que são muito abrangentes. E as possibilidades de acontecimentos, as possibilidades de manifestação são miríades delas. Esse é o poder dos atus. Eles trabalham constantemente cada engrenagem, cada possibilidade de nossa existência nesse plano. Só que eles não avisam quando alguma coisa vai acontecer de fato. Eles podem refletir algo, eles podem dar a entender algo, mas sabermos exatamente o que vai acontecer no sentido de manifestação daquele processo que o arcano maior coloca para o mundo, para cada um de nós, é muito complexo. E isso não tem a ver com adivinhação, com a própria cartomancia. Não. Isso tem a ver em termos de um trabalho terapêutico, psíquico-emocional, psicanalítico até mesmo. E mais ainda, além dessas questões, numa oitava ainda maior, numa oitava ainda mais alta, a questão de nossa iniciação, nosso caminho, modelo de vida, da qual trabalhamos todos os dias de nossas vidas para que possamos nos tornar mais integrados. Então é isso, gente. Precisamos equilibrar esses elementos, o fogo e a terra de novo, muito imperativo aí nisso tudo, e a morte trazendo essa substância, essa organização, trazendo a elasticidade, a volatilidade da água, porque a morte trabalha com o elemento água, pois água é o elemento do signo de Escorpião, e ao mesmo tempo essa volatilidade, essa elasticidade faz com que ela dance. Dance é a dança da morte, como mostra o Atu 13 no tarô de Thoth, no tarô Crowley Harris. Essa dança apresenta a profusão de movimentos que a morte pode oferecer a todos nós diariamente. E esse movimento jamais poderá se tornar estático. Ainda que pensamos que estamos parados muitas vezes, na verdade, o nosso inconsciente está trabalhando de uma maneira intensa até o momento em que vem a manifestação e algumas situações podem vir a ocorrer. Esse é o poder da morte.
o poder da abrangência, o poder da mutação, o poder da transformação que nossa essência nos traz como um grande presente, que é a possibilidade de crescimento diário. Bem, espero que tenham gostado e aproveitem o máximo das orientações taróticas dadas para a semana. Agradeço a presença de todos, dê o seu like, ative o sininho e comente, que eu responderei dentro do possível, ok? Divulguem o canal, isso ajuda com o crescimento dele, e assim poderei continuar a criar novos conteúdos. Grande abraço e uma ótima semana para todos.